Fernando Leite coleciona relógios, acessório que o homem usa desde antes de Cristo, quando percebeu que não podia parar o tempo, mas pelo menos poderia controlá-lo. E Fernando Leite, que tem uma verdadeira orquestra de tic-tacs em sua casa, deve ser, além de tudo, um homem muito pontual. E já que os relógios datam de antes de Cristo, o jejum é bem mais... Ele é um colecionador de relógios. Aliás, ele já está aqui na frente dele com um monte de relógios. Quantos relógios você tem? Incluindo os de parede com os de bolso, cerca de 120 relógios. Todos funcionando? Não, uma parte sim, outras não. Porque tem alguns relógios que são do século passado e é difícil você encontrar um relojoeiro para consertar esse tipo de relógio, entendeu? Mas ficam todos na sua casa? Todos na minha casa? Numa sala? Na mesma sala. Funcionando, os que funcionam? Os que funcionam e os que não funcionam dentro de uma vitrine. E é uma barulhada? É, bastante barulho. Principalmente os relógios de parede. Tá? Tocam juntos? Tocam, sim. Principalmente os relógios de parede, porque tem alguns que... Somente os relógios que têm 3 furos, quer dizer, no painel. Então eles tocam horas, na hora... no quarto de hora inteira e na meia hora, entendeu? Então aquilo, de repente, quando está sempre em hora certa, tudo bem, né? Às vezes um atrasa, outro adianta, aí piora, que fica batendo várias vezes. Deve ser ótimo. Meus filhos gostam muito, né? Se distraem com aquele bater, né, de horas erradas. Né? E você gosta? Gosto. Não coleciono só relógio, tá? Eu sou um ajuntador de objetos, tá? Eu coleciono relógio, medalhas. Eu coleciono relógios, medalhas, documentos, principalmente do Império, tá? Passaportes, cheques, passaportes, principalmente do século XVIII, século XVII, tá? E cheques antigos também, tá? Coleciono. Quer dizer, é a mania do colecionador, não é isso? Que, segundo o Clodovil, todo colecionador é maluco, tem exceção. Eu não sou maluco, entendeu? Eu sou uma pessoa que gosta de relógio. Até prova em contrário. Gosto de medalha. Até prova em contrário, hein, Fernando? Gosto de medalha. Você me desculpe, Fernando, mas eu acho que é. Quantos relógios você tem? Em torno de 120 relógios. 120 relógios. Já partiu para as medalhas? Não, eu comecei com moedas. Começou com moedas? Eu comecei com moedas. E com grandes pretensões, né? Porque claro. Você pretende colecionar várias coisas. Eu considero um antiquário, tanto é que eu sou membro da Associação Brasileira dos Antiquários. Aí a gente e também sou membro patamar da Associação Brasileira dos Numismatas no Brasil. Agora, de onde vem a paixão pelo tempo, pelo relógio? Não, a minha preocupação em como os antigos dividiam o tempo, dividiam o dia, você está me entendendo? Que a preocupação dos antigos, principalmente os egípcios, os babilônios, os caldeus, a preocupação deles era dividir o seu trabalho durante o dia, tá? Quer dizer, então eles tinham que ter alguma coisa, um ponto de referência, tá? Então o ponto principal de referência era o Sol. Daí veio o quê? O relógio do Sol. Também conhecido como relógio da Lua. Porque esse mesmo relógio, ele era usado tanto à noite quanto no dia, tá? Então esse relógio, o primeiro relógio, o relógio do Sol, ele foi introduzido, ele começou, tá, lá nos egípcios, tá? E foi passando, principalmente para aquele povo daquela região ali, da Mesopotâmia, daquela região ali, tá? Agora, sempre usando o Sol como referência, tá? E aí você vai me perguntar, e o dia que não tinha Sol? O Sol fraco, não é isso? Aí eles não tinham hora. Você sabe que eles não tinham outro mecanismo de dividir o dia. Aí o trem chegava atrasado. Agora, Fernando, muito interessante a sua preocupação pela divisão do tempo, isso, né? Mas quando você coleciona passaporte, a sua preocupação é pelo quê? Não, eu vou te dizer por quê. Porque eu comecei com moedas, tá? Eu tenho uma coleção razoável de moedas, tenho uma coleção razoável de medalhas, tenho uma coleção razoável de documentos, principalmente documentos financeiros. Agora, você faz as coleções paralelamente ou você, quando acaba uma, começa a outra? Não. Eu frequento muito feira de antiguidade. Tá? Você coleciona tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. É por isso que eu estou dizendo que eu sou um ajuntador, tá? O que você chama de documentos financeiros? Eu coleciono bônus, apólices, ações, tá? E tudo ligado a comércio, transação comercial. Eu, por exemplo, tenho coleções, por exemplo, de notas fiscais. Quer dizer, uma coisa que ninguém tem interesse, eu tenho interesse. Eu tenho uma coleção. Prazer em mostrar para os colegas. Quer dizer, às vezes, para a família, eu sou até considerado uma pessoa chata. Você está me entendendo? Porque geralmente o colecionador é uma pessoa que gosta de mostrar. Tem colecionador que tem uma peça, por exemplo, de ouro.
não é isso? E bota no banco. Porque chega um amigo seu na sua casa, vou te mostrar uma apólice de E às 1902. vezes a pessoa já viu os apólices. E às vezes a pessoa acha aquilo um saco, né? Não, mas sabe o que é? Se eu estou sentindo que o assunto é chato, eu vou mudar a coleção. Você mostra outra coleção. Mas já pensou a sua mulher e os filhos que conhecem todas as coleções e todas Não, as eles peças? participam, principalmente de um Mas Rafael. cada vez que chega uma pessoa de fora para ver tudo de novo, deve ser difícil mesmo, né? Não, sabe por quê? Porque, inclusive, o Rafael, que deve estar assistindo a gente, ele é empolgado. Ele, quando chega uma visita, ele faz questão de mostrar a nossa coleção. Ele vê a nossa coleção. No final, depois que eu mostrei toda a coleção, ele vai mostrar a coleção de carrinho dele. Olha aqui, já não tem mais coleção. Os carrinhos deles são antigos? Não, são aqueles modernos, via Paraguai, entendeu? Aqueles metal... Ô, Fernando, a gente tem aqui uma série de relógios aqui na sua frente, né? Qual é o relógio que você considera o mais antigo? Eu não sei qual é o critério. Cada um tem uma história, né? Cada um tem uma história. Pega o que tem mais história, então. Esse aqui, por exemplo, é um relógio bonito, tá? Mas ele é o famoso Roscoff. Estou falando Roscoff, mas Roscoff não é sinal de relógio porcaria. Abrir, gente mostrar pra Posso mostrar. Ele abre na parte da frente do mostruário. Então é um relógio de prata. Beleza. Era bom se botasse. Ele é um relógio de prata. Pegar aqui, ó. Ele é um relógio de prata, tá? E muito bonito, é um relógio, inclusive, caro. E ele é todo trabalhado. Vale um relógio desse? Só um minutinho, vou dizer. Tá vendo? Ele é todo trabalhado à mão, tá? Tem a figura de um cavalo aqui, certo? A figura de uma casa aqui. Ele é todo de prata, tem um contraste, prata 800. O teor de prata é uma prata boa, tá? Mas é um Roscoff. Aí a pessoa fala, mas Roscoff não é sinal de relógio batata, relógio vulgar? É cebola. Não, mas temos vulgar, batata também. Tá? Então acontece o seguinte, tá? Graças a esse Roscoff aí, que o relógio tornou-se popular. Porque o relógio antigamente era uma coisa de elite. Então a pessoa que tinha um relógio, geralmente o relógio era o quê? Francês, suíço. Tá? Então era um relógio caro, geralmente de prata. E as pessoas geralmente compravam um relógio e atrás do relógio geralmente tinha um espaço onde as pessoas gravavam o nome, as iniciais. Tá? Não, você ainda não disse quanto vale um relógio. Eu vou te dizer. Eu, inclusive, não gostaria muito de comentar preço. Tá? Se você puder me culpar... Tudo bem. Eu gostei desse aqui, ó. Eu vou explicar. Esse aí é estilo Art Deco. Ele marca 8 dias. A duração dele em tempo, 8 dias. Tá? Esse tipo de relógio aí, ele começou a ser fabricado em 1842. Foi o primeiro de parede. Certo? Em 1842, tá? Foi feito o primeiro relógio de parede de 8 dias. Esse aí é um relógio simples de bolso. Ele não é de prata, tipo latão, é um ferro, tá? Um relógio simples, mas ele marca um período. Você vê a máquina do relógio, é um relógio de duração de 8 dias, tá? É um relógio lindo, é um estilo Art Deco. Fernando, deixa eu te dizer por que eu perguntei o preço desse relógio. Porque eu quero saber qual foi meu prejuízo. Parecido. Não, meu prejuízo, porque eu perdi um exatamente igual a esse. Mas não vai ser esse, não. Não foi, não foi esse, não. Não foi esse porque ele era igual, mas a marca dele era Omega. Esse daí Fernando, e esse aqui? Esse aí é um relógio importante. Peraí, eu tô segurando aqui pra mostrar. Vocês estão vendo o relógio por fora, né? Vocês estão vendo lá no meio o ponteiro. E estão vendo lá os algarismos, tá? Então ele era usado principalmente por mineiros. Então esse relógio aí, ele, quando o operário está trabalhando dentro de uma mina, por exemplo, ele trabalha com ele fechado, como está. Então você consegue ver o relógio, as horas, tá? Mesmo com o relógio fechado. E o mostrador é muito pequenininho de vidro, que vocês estão vendo lá. Então não tem perigo de quebra, de pancada, tá? Agora, quando o operário está em casa, por exemplo, e quer ver o horário, o que ele faz? Ele pode tirar, abrir? Ele abre o relógio. Então, o mesmo relógio, é um Longines, tá? O mesmo relógio, já aberto. Vira um relógio comum, né? Ele vira um relógio comum. Você está me entendendo? Então, ele é muito usado por mineiros, entendeu? Principalmente no início do século. É um Longines, uma peça boa. Tá? Mas você não acha tudo isso em lojas ou em feirinhas de antiguidade? No início, eu comecei a colocar anúncios em jornais, tá? No início eu comecei a colocar anúncios de jornais. Só que, às vezes, você gastava muito dinheiro, gastava muito tempo atrás de uma peça e não valia a pena.
Você está me entendendo? Eu, por exemplo, moro no subúrbio, eu moro em Piedade. E às vezes a ligação vinha de Copacabana. Tá? Então eu largava tudo lá de Piedade e chegava em Copacabana e era um relógio que não valia a pena. Você está me entendendo? Então não valia. Então o que eu fiz? Comecei a frequentar a feira de antiguidade. E geralmente lá você consegue essas peças.